Deuteronômio, que é o livro que nós estamos lendo. Capítulo 9, e nós vamos meditar nos primeiros 6 versos. Os que encontraram, digam amém. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores, mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da sua presença, da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Peça a Deus que fale com você, através da palavra dEle, e que você possa cultuá-lo com toda a sua mente e com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Senhor Deus, nos apresentamos diante de Ti nessa noite mais uma vez e te pedimos que esta palavra que acabamos de ler, que o Senhor possa torná-la clara para nós, em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude a aplicá-la nas nossas vidas. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, o nosso texto, ele começa com a famosa expressão que está contida no Shema. Ouve, ó Israel. Na NVI, ouça, ó Israel. E nós devemos nos lembrar que nos dias em que esse texto foi escrito por Moisés, servo do Senhor, as pessoas não tinham as escrituras como nós temos hoje. Então, os líderes, os pais e todas as pessoas no meio do povo de Deus, eles deveriam ouvir atentamente a leitura da lei, atentamente a leitura da palavra de Deus e se esforçarem para memorizar o quanto fosse possível, enquanto eles ouviam aquela palavra, a fim de que eles pudessem aplicá-la na sua própria vida e também pudessem, com isso, ensinar a outras pessoas, incluindo aos seus filhos. Por isso, ouvir era tão importante na cultura judaica, como é importante em todas as culturas, incluindo na nossa. Hoje, ainda que nós tenhamos as Escrituras de forma impressa e também na forma eletrônica em abundância, não é verdade? Nós temos as Escrituras em grande abundância, nós ainda precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir para aprender. Nós ainda temos 2 orelhas
que Deus nos deu, e a escuta é um processo fundamental, é um elemento fundamental, melhor dizendo, no processo de aprendizagem. Porque quando nós estamos escutando e aprendendo através da escuta, nós vamos desenvolver uma compreensão mais profunda daquilo que está sendo ensinado. Nós vamos conseguir reter o conhecimento de uma maneira melhorada. Isso também, por incrível que pareça, a quem não sabia, vai favorecer o pensamento crítico. Quando você está ouvindo alguém atentamente, você desenvolve uma habilidade extra para melhorar o seu pensamento crítico. Os teóricos, eles ainda defendem que a escuta vai favorecer de maneira significativa a interação social. Isso significa que quem tem dificuldade para escutar o outro vai interagir mal socialmente. Vai ter muita dificuldade para travar relacionamentos, para fazer amizades, pelo menos amizades profundas, amizades significativas. Por quê? Porque não sabe ouvir, porque não presta atenção no que o outro disse. Deus, o Criador, sabia disso muito bem. Foi por isso que ele ordenou a Moisés para que ele pregasse e também para que ele ensinasse. E Jesus reafirmou a importância da escuta. Vocês se lembram? Quando ele ensinava e nos seus sermões ele disse várias vezes: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E tudo aquilo carecia de escuta. E se Deus está falando conosco, como Ele está falando através da palavra dEle nessa noite, nós devemos ouvir. Amém? Vocês sabem que o contexto dessa passagem é que Israel estava a um passo da terra prometida. Eles estavam a um passo de deixar o deserto no qual eles tinham vivido por 40 anos e ingressar naquela terra que o Senhor Deus havia prometido. Eles iriam cruzar o Jordão e eles iriam colocar os seus pés na terra das promessas. Quantas vezes Deus havia prometido? Quantas vezes eles haviam ouvido aquilo? Então, aquilo se tornaria uma realidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você. De Deus te dar uma promessa e um dia você colocar os pés naquela promessa. Isso já aconteceu comigo de várias formas, de várias maneiras, e eu creio que com vocês também. Agora, em meio a essa transição, eu peço à irmã que feche ali a porta ali da entrada do templo. Nós fazemos isso por amor aos vizinhos, viu, gente? Esse templo aqui, ele tem uma acústica, e essa acústica existe para que a gente possa ter uma qualidade musical no louvor melhor, mas também para não prejudicar nenhum dos vizinhos. Quem quiser ouvir o louvor, ouvir a palavra de Deus, vai ser muito bem-vindo entrando aqui, mas nós não queremos incomodar as pessoas. Por isso, as portas do templo elas ficam fechadas enquanto nós estamos realizando. Então, nesse processo de transição do deserto para a terra prometida, o povo de Israel deveria ouvir a Deus acerca de 3 realidades, e é sobre essas realidades que eu quero falar com vocês antes de nós encerrarmos o nosso culto. Primeiro, a realidade dos povos que eles haveriam de enfrentar em Canaã. Em segundo lugar, a realidade do Senhor presente com eles, indo, na verdade, adiante deles, na medida em que avançavam em Canaã. E terceiro, a realidade da graça de Deus, que os haveria de favorecer. A consciência que eles deveriam deter destas realidades produziria naquele povo, naquelas pessoas, o devido temor a Deus. E não apenas o temor a Deus, mas também o equilíbrio. Uma vida de equilíbrio, para viverem e para desfrutarem de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Você sabe que uma pessoa que não tem equilíbrio, ela não consegue desfrutar do que Deus tem para ela. Ela acaba se atrapalhando quando Deus está derramando bênçãos. Equilíbrio é sempre bem-vindo nessa vida. E nós devemos cultivá-lo constantemente. Agora,
Mas havia uma outra razão para ouvirem a Deus. E a outra razão, para ouvirem era que Deus estava falando com eles recorrentemente. E Deus disse ao povo de Israel, e deu uma razão muito explícita para que eles o ouvissem. Ele disse: olha, vocês devem ouvir, porque vocês, vejam lá no final do texto, no versículo 6, vocês são um povo obstinado. Vocês sabem o que significa obstinado, né? Vocês são um povo teimoso. Vocês são um povo custoso. E porque vocês são obstinados, vocês são teimosos, vocês são custosos, vocês tendem a seguir numa direção contrária àquela que eu ordenei. Então, uma maneira para tratar essa teimosia, essa obstinação, era constante e continuamente dar ouvidos à palavra de Deus. Amém? É por essa razão que nós ouvimos a palavra de Deus constantemente. Porque nós somos, por natureza, teimosos. E precisamos dessa ajuda. Precisamos prestar atenção no que o Senhor Deus quer falar conosco. Então, a primeira realidade para a qual eles deveriam estar atentos era a realidade dos povos de Canaã. Quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam entender que eles estavam entrando na terra que manava leite e mel, não era isso? Isso significava terra de abundância. Chega de deserto, agora eu quero um pouco de água, um pouco de sombra, uma comida mais acessível. Era isso que o Senhor Deus havia prometido a eles. E essa terra, irmãos, vocês sabem, ela seria um símbolo do descanso final do povo de Deus nos céus. Seria para o povo, para Israel antigo, para o povo de Deus no deserto, como é para nós hoje, como é para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Agora, no caso deles, ao entrar em Canaã, eles ainda estariam no mundo. Eles ainda estariam vivendo no mundo. E por isso mesmo, quando eles entrassem em Canaã, eles deviam ter consciência que estavam entrando em um campo de batalha. Não era um lugar de descanso total, era um lugar de muitos enfrentamentos. Enfrentamentos que eles não poderiam evitar. É por isso que o verso 10 nos diz que ao entrar na terra de Canaã, eles deveriam estar prontos para quê? Para conquistar as nações. Era um campo de batalha. Então, vocês devem se lembrar que aquelas nações que viviam em Canaã eram nações ímpias, que praticavam tudo aquilo que o Senhor Deus abominava. E depois de muitos séculos de perversidade, diz a Bíblia que eles haviam atingido uma medida de perversidade sem precedentes, de acordo com Gênesis capítulo 15, versículo 16. Nos dias de Abraão, essa medida não tinha sido alcançada, mas aqui essa medida já havia sido alcançada. E por isso mesmo, após muitos séculos de paciência, de Deus sendo paciente com aqueles povos, de Deus tolerando a impiedade daqueles povos, o Senhor Deus chegou a um momento em que Ele decretou o juízo contra essas nações. Nós vamos falar disso mais adiante, mas vocês devem entender que esse é o contexto da terra de Canaã, terra na qual Israel estava entrando para conquistar. E aqueles povos, com as suas práticas malignas, deveriam ser totalmente desbaratados pelo povo de Israel. Agora, a Escritura nos dá aqui uma informação importante. Ela nos diz no nosso texto que aqueles povos, eles eram maiores e mais poderosos que Israel. Vocês notaram isso no texto? Veja aí na Bíblia de vocês. Maiores e mais poderosos. Então, eles não iriam enfrentar povos cujas armas eram iguais às deles, cujas forças militares eram semelhantes às deles.
ou eram menores que eles e que eles poderiam subjugar facilmente. Não, aqueles povos que viviam em Canaã eram maiores e mais poderosos. As cidades em que eles viviam eram verdadeiras fortalezas. Eles tinham cidades com grandes muros. Diz o texto bíblico que os muros chegavam até os céus. Era uma força de expressão para dizer que eram muito grandes e muito significativos. Eu creio que Jericó, a cidade que foi conquistada logo na entrada da Canaã, era um exemplo destas grandes cidades. Elas eram sociedades, para a época, muito sofisticadas. E humanamente falando, muito melhores que Israel. Inclusive, os povos que viviam ali eram muito mais bonitos, eram muito mais esbeltos, eram muito mais altos que o povo hebreu que vinha da sua escravidão de mais de 4 séculos no Egito. Diz o texto, veja aí na sua Bíblia, que eles eram um povo alto e um povo forte. Não é verdade? Hoje em dia, se alguém tem uma estatura muito menor, pode fazer um tratamento com endócrino e pode crescer um pouco mais, se o tratamento for feito num momento bom. Naquela época não tinha essa tecnologia. Israel haveria de enfrentar povos muito grandes, muito sofisticados. Eles eram anaquins, ou seja, eles eram gigantes. Então, a sociedade era muito mais sofisticada, o poderio militar ele era superior, e a própria estrutura física daquelas pessoas era superior ao povo hebreu. E quando Moisés profere essas palavras aqui, irmãos, nós devemos entender que na mente daquele povo houve uma espécie de flashback. Eles voltaram muitos anos atrás, porque eles se lembraram do relato negativo dos espias que contaram exatamente isso, naqueles dias. E o que a gente conclui aqui é que o problema do relato dos espias, 40 anos antes, não é que o relato deles não tinha sido fidedigno, o relato deles foi fidedigno. Eles falaram a verdade a respeito daquilo que eles encontraram quando entraram em Canaã. O problema daqueles espias, daqueles 10 espias, foi a incredulidade. Eles não creram que Deus era poderoso para dar aquela terra a eles. Eles olharam, viram a grandeza dos povos, viram a sofisticação daquelas sociedades, e eles tremeram, e decidiram recuar. Agora, que eles estavam de fato entrando na terra de Canaã, eles deveriam ter ciência da realidade desses povos prósperos e desses povos que eu estou chamando aqui de povos sofisticados em muitos aspectos, e eles deveriam entender que aquilo era uma evidência da pequenez deles. Deus estava querendo mostrar para Israel, para o seu povo amado, que de fato eles eram pequenos mesmo, diante dos padrões do mundo. Meus queridos irmãos, embora nós sejamos o povo de Deus, eleitos, cremos nós predestinados, peregrinos, a caminho dos céus, e de fato nós somos, enquanto nós estamos neste mundo, nós estaremos diante de pessoas e diante de estruturas que, humanamente falando, são e serão maiores, mais poderosas e até mais bonitas do que nós. Não queira concorrer com o mundo, não queira competir com o mundo. Isso é tolice. Eu penso que um dos benefícios desta realidade é que o Senhor Deus nos mantém humildes. Amém? É da vontade de Deus que nós, seu povo, alcancemos nós o que nós viemos a alcançar, sejamos mantidos diante do nosso Deus, do nosso grande Deus, humilde para a glória do seu santo nome. Há irmãos que são muito arrogantes e prepotentes com aquilo que eles têm, com aquilo que eles possuem. Mas tudo que nós temos deve ser administrado com muita humildade.
Aliás, a verdade é que nessa vida nós desenvolvemos até algumas habilidades. E por mais que nós adquiramos essas habilidades, nós precisamos nos lembrar, porque essa é uma experiência pessoal que eu tenho, que por mais que nós estudemos, que por mais que nós dediquemos, em uma hora nós vamos nos deparar com alguém que sabe muito mais do que nós. E às vezes alguém que nem se esforçou tanto quanto nós nos esforçamos, mas por dom de Deus, por desígnio divino, por graça divina, essa pessoa sabe muito mais. Por quê? Porque Deus distribuiu dons aos homens, e fez isso conforme lhe aprouve, e no corpo de Cristo não deve haver soberba. Glória a Deus! Que não haja soberba entre nós, que não haja soberba no seu coração, na medida em que você avança na sua peregrinação rumo a Canaã celestial. Mas, além da realidade do povo que havia em Canaã, eles também deveriam ter ciência da realidade do Senhor que iria adiante deles, antes de colocar o pé em Canaã, antes de entrar em qualquer batalha, e eles entraram em muitas batalhas. Israel deveria estar certo de algo muito, muito, muito importante. Do quê? De que o Senhor, o seu Deus, veja aí na sua Bíblia, Ele mesmo, diz o texto, enfatizando, iria adiante deles. Os exércitos de Israel pisariam na terra prometida em Canaã, pisariam nos campos de batalha, onde muito sangue seria vertido, depois que o Senhor Deus tivesse ido adiante deles. Então, em todo pedaço de terra que eles pisariam, e em toda batalha que eles ingressariam, eles deveriam ter ciência dessa promessa: o Senhor nosso Deus foi adiante de nós. Ele foi adiante de nós, e Ele fez por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. E Ele fez por Israel o que Israel não poderia fazer por si mesmo. Deus iria adiante deles, diz o texto, de que forma? Como um fogo consumidor. Ou seja, o Senhor seria um poder, uma força imbatível. Diz o texto que o Senhor Deus exterminaria os inimigos e os subjugaria. A ação divina seria determinante para a vitória do povo de Deus. Mesmo assim, eles deveriam ir para a batalha. Mesmo assim, eles deveriam usar as suas armas. E eles deveriam fazer isso em fé. Sabe quando você vai enfrentar uma batalha, você olha para aquilo que você tem e fala: Senhor, eu sou tão fraco. Eu me sinto tão impotente, tão incapaz. Mas eu vou entrar nessa batalha, eu vou entrar nessa situação, crendo que o Senhor será por mim. Crendo que o Senhor vai me ajudar nesse momento tão difícil. Então, apesar da sofisticação dos exércitos, dos heveus, dos ferezeus e de todos os habitantes de Canaã, apesar das suas performances, apesar do esplendor civilizacional daqueles povos, o Senhor Deus lhes daria vitória, e todas as vitórias seriam conquistadas nessa premissa, na premissa de que o Senhor Deus tinha ido adiante deles para lhes conceder vitória. Glória a Deus, irmãos. Que bênção! Que alegria para o povo santo, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo de todos os tempos. O Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo em favor de nós, Ele foi adiante de nós. Ele veio, Ele se tornou homem, Ele pregou as boas novas, Ele padeceu, Ele subiu na cruz do Calvário, Ele venceu a batalha contra o diabo, Ele conquistou o pecado, porque Ele tomou o pecado do seu povo sobre si. E é somente por essa razão que nós podemos enfrentar a batalha espiritual de todos os dias. Por quê? Porque o Senhor foi adiante de nós. Porque o Senhor carregou o nosso fardo. Ele é o guerreiro. Ele é o príncipe dos exércitos do Senhor.
que vai adiante do seu povo para nos conceder vitória. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos triunfar contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Amém? E por último, irmãos, o povo de Israel deveria ter ciência, e penso que nós também como igreja, acerca da realidade da graça de Deus. Veja aí nos versículos 4, 5 e 6. Porque ao ingressar obedientemente na terra prometida, eles deveriam guardar a promessa de que o Senhor iria adiante deles para lhes garantir vitória. E uma vez consolidada cada vitória, ou consolidadas todas aquelas vitórias e o domínio da terra, eles não deveriam se ensoberbecer. O coração não deveria se inflar, diz o texto bíblico, acompanhe aí na sua Bíblia. Não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Nenhum crente judeu deveria olhar para si mesmo, para a sua própria retidão, e ver a sua justiça própria, para explicar o coroamento das bênçãos que eles estavam alcançando. Eles não deveriam olhar para si mesmos. Se nós formos considerar, irmãos, em termos de merecimento, eram os cananeus quem mereciam juízo. Eles mereciam juízo. Mas Deus iria lhes dar a vitória, não por eles mesmos, pelas conquistas, pela bravura deles, mas por outras razões. Em primeiro lugar, eu vou citar pelo menos 3, para a gente concluir essa mensagem. Primeiro, porque nós já vimos que aquelas nações tinham chegado ao clímax da impiedade e da perversidade, e o Senhor já havia decretado juízo. Eu repito, Deus havia sido paciente com aqueles povos durante séculos. Não pense que Deus vai tolerar o pecado e a iniquidade a vida inteira, não. Chega uma hora em que Deus decide tratar. Se alguém aqui está vivendo uma vida de pecado e Deus tem sido bondoso com você, saiba que a paciência de Deus tem limite. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de mudança de atitude. Então, em primeiro lugar, a vitória que Deus estava dando a Israel era por causa da impiedade transbordante daqueles povos. Em segundo lugar, Deus iria expulsar aquelas nações e daria vitória a Israel por causa da promessa feita sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não é homem para que minta. Deus empenhou a sua palavra, Ele vai cumprir. E porque Ele prometeu, Ele iria dar aquela terra. Eu sempre digo, tem pessoas que estão recebendo muitas bênçãos na vida pessoal, porque o pai, a mãe pagaram um preço, oraram, ajudaram, porque os avós estiveram orando, os bisavós estiveram orando, e eles estão só recebendo, recebendo, recebendo. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos que já estão na presença de Deus que oraram por mim. E eu creio que algumas das orações que eles fizeram por mim estão sendo respondidas hoje. E outras ainda o serão no futuro. Em terceiro lugar, a vitória deles também viria, porque Deus amava o seu povo. Se você olhar lá em Deuteronômio 7, vira a sua página aí, da sua Bíblia, 7, versículos 7 e 8. O texto é muito claro. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. É porque Deus nos ama, que Ele nos dá vitórias, não é porque nós merecemos. É porque Ele nos coloca, porque Ele nos ama, é que Ele nos coloca em lugares elevados. Amém, irmãos? Eu queria concluir essa mensagem relembrando a vocês que Israel, no momento em que esse texto, que essas palavras foram proferidas, estava vivendo um momento crucial, deixando o deserto e entrando na terra prometida. O que eles deveriam fazer? Ouvir. Ouvir para quê? Aprender.
Eu espero que vocês, movidos pelo Espírito de Deus, estejam com o coração aberto para aprender e para ouvir mais. Se você tem andado com seus ouvidos fechados, a palavra de Deus para você é: abra os seus ouvidos e preste atenção no que Deus tem falado com você. Não seja teimoso, não seja turrão, não seja obstinado. Se eles e se nós ouvirmos atentamente a voz de Deus, nós vamos poder aprender pelo menos 3 lições. E é com essas lições que eu aplico e concluo essa mensagem. Em primeiro lugar, primeira lição: não superdimensione a você mesmo. Não se vanglorie com as coisas que você tem. Se você for considerar apenas as suas virtudes, logo você vai descobrir, como eu disse mais cedo, que existem pessoas mais capazes do que você, e você vai ficar abatido, frustrado. Você vai descobrir que tem gente que é mais forte que você, é mais bonito que você, tem melhores condições que você. Eu quero apelar a vocês, baseado na palavra de Deus, para que vocês se vejam como seres humanos caídos, carentes da graça de Deus, e que uma vez depositada a fé no Senhor Jesus Cristo, uma vez redimidos, vocês vão poder ser muito abençoados, inclusive se tornando um canal de bênçãos, para abençoar muitas pessoas. Amém? Em segundo lugar, não subdimensione o poder de Deus. Sabe por quê? O poder de Deus é real. Deus é muito poderoso. Quando Deus vai adiante do seu povo, não tem jeito, Ele vai dar a vitória. E eu repito, vitória sobre o pecado, vitória contra o diabo e vitória frente ao sistema mundo que está aí fora. Não é só a vitória financeira, não é só a vitória para você conquistar um degrau a mais na sua vida profissional, não, tudo isso Deus dá, mas essas coisas não são as mais importantes na vida cristã. Quando o Senhor Deus vai adiante de nós, Ele nos dá a vitória que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, e Ele é poderoso para dar vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Naqueles dias havia um ditado, né? Qual é o ditado que o texto bíblico nos diz? Veja aí na sua Bíblia. Quem é capaz de resistir aos Enaquins ou Anaquins? Era um ditado, ninguém, né? A resposta óbvia era: ninguém pode resistir, porque eles são poderosos demais, eles são fortes demais, eles são bonitos demais. Quem é que pode vencer essas pessoas? E muitas pessoas estão aqui nessa noite com um sentimento parecido, acreditando que não vão conseguir vencer as batalhas que Deus tem colocado diante de vocês. Mas a verdade que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite é que, se o Senhor estiver ao nosso lado e se Ele for adiante de nós, o seu poder é imbatível. E pela graça de Deus nós haveremos de triunfar. Porque o Senhor Deus haverá de nos conduzir, haverá de conduzir o seu povo em triunfo. Então, quem vai vencer os Enaquins ou os Anaquins? O Senhor. O Senhor vencerá. E nós nos alegraremos nele, regozijaremos na presença dele. E por fim, não subestime a graça de Deus. Creia em Jesus Cristo. Se você ainda não crê, e você vai ser justificado. Viva pela fé em Jesus. E a consequência inevitável é que você vai se santificar dia após dia. Você vai separar a sua vida para viver em acordo com a vontade dEle. Nunca confie na sua justiça própria. Nunca confie que você é bom, que você é boa, né? Que você vai dar conta de resolver as coisas. Mas vamos nos humilhar diante de Deus, dizer: Senhor, eu confio na Tua justiça. Isso é graça de Deus para nós, confiarmos na justiça de Deus. E na medida em que nós nos humilhamos e replicamos
O ensino do profeta João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Nós somos grandemente abençoados. Vamos nos colocar em pé. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Deus quer conduzir o seu povo para Canaã celestial. E uma vez que Ele nos redime, que nós nos convertemos realmente, que nascemos de novo, uma vez que isso acontece na nossa vida, nós nos tornamos nessa vida peregrinos, caminhantes para os céus. Mas ainda estamos aqui e devemos ter ciência da realidade do mundo que nos cerca. E devemos nos posicionar frente a esta realidade, sabendo que o nosso Deus prometeu não apenas a Israel, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele iria adiante. Então, amparados, confiados na sua graça, crendo no seu amor, nós podemos avançar, porque grande vitória foi conquistada no Calvário. E nós podemos, ao longo da nossa jornada, mesmo experimentando alguns dissabores que Ele permite para o nosso crescimento, experimentar muitas alegrias e crescermos mais e mais na semelhança dEle, na semelhança de Jesus. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Nos apresentamos diante de Ti nesta noite. E aquelas palavras que o Senhor proferiu muitas vezes ao Teu povo: ouve, ó Israel. Ah, Senhor Deus, dá-nos a graça nesta noite de Te ouvirmos, para aprender de Ti. Em nome de Jesus, para não confiarmos demais em nós mesmos, mas para vivermos uma vida de fé, sabendo que o Senhor vai adiante de nós. Quando o Senhor nos coroar de alguma vitória, ajuda-nos a nos lembrar que foi a Tua graça, que foi o Teu amor, que nos proporcionou essas bênçãos. E dá-nos a graça de, enquanto estivermos nesse mundo, de servirmos humildemente. Dá-nos a graça, ó Deus, de buscarmos com todas as nossas forças, desejarmos com todo o nosso coração, que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpram nas nossas vidas. Permita que o nosso coração esteja arrependido de todo orgulho, de toda soberba, de toda altivez. E ajuda-nos, ó Deus, a avançar, sendo cada dia mais parecidos com Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas e dê vitória ao Teu povo ao longo dessa semana. Em nome de Jesus.